Pronto, senhores amigos, alunos do sexto ano, vamos iniciar hoje mais uma aula de geografia, agora o sexto ano B. E lá faltou 3 pessoas. Então vai botar a gente. Mas aí a gente vai, aos poucos vai chegando, pessoal. Viu? Então, trabalhamos já na aula semana passada, geografia. Hoje a gente vai dar continuidade que a gente observou. Eu coloquei para vocês a ementa de tudo que vai ser trabalhado durante este ano. E hoje eu vou trabalhar um pouco aqui em cima do capítulo 1 do livro. Não que vocês vão usar o livro hoje, mas é importante já. 18. Viu? Então, no capítulo 1, a gente vai falar aqui um pouco sobre o ser, né? Como é que as pessoas se comportam no meio social, a questão da miscigenação. É bom a gente saber diferenciar a diferença entre raça, e etnia, que as pessoas confundem muito a questão da diferenciação. Bom dia, querido. O que é raça e o que é etnia, Quando a gente se refere à raça, raça da pessoa se refere à cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, tudo isso está relacionado à raça. Quando se refere à etnia, aí está se referindo à questão cultural, os aspectos culturais existentes dentro de um contexto social, ou seja, a forma de se vestir, a forma de se relacionar, as questões religiosas, tudo isso está relacionado à etnia. E aí as pessoas confundem muito essa questão de raça e etnia. Toda vez que se refere à raça, se refere na cor da pele, não os traços físicos como um todo. Então, existem 3 perguntas ao longo da história, que o ser humano ainda não conseguiu responder. Quais são essas 3 perguntas? Quem sou? Onde estou? E o que eu possuo, São 3 perguntas pertinentes, porque o ser humano ele é um tanto quanto complexo. Quem eu sou na realidade? É muito difícil responder essa indagação, essa pergunta, querido. Porque é bem pessoal, sabe? Porque tem gente que pensa assim: se eu não sou uma pergunta, se eu não sou uma pessoa famosa, importante, eu só sou uma peça. Tem gente que pensa assim. Também, mas veja só. Mas O ser humano, ele é muito, como é que eu vou dizer? Ele é muito heterogêneo, Ele é muito complexo, O ser humano é muito complexo. É muito difícil ele dizer quem eu sou. Por quê? Porque, na realidade, existe uma modificação do estilo de vida do ser humano, do jeito de pensar, com o passar do tempo. E essa pessoa ele vai mudando a sua personalidade, ela vai construindo sua personalidade no passar do tempo. A partir do momento que ele nasce, e vai se desenvolvendo fisicamente e psicologicamente. Às vezes o cara ele nem conhece a ele mesmo, como dizia um filósofo, Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, na realidade, existe uma situação muito complexa, o interior do ser humano. Então, o ser humano ele é muito difícil de auto se conhecer.
Às vezes o cara toma atitudes de uma hora para outra que ele achava que ele nunca iria tomar uma atitude daquela. Né? Depende muito do momento. O ser humano é muito momento. Ele acaba tendo atitudes que ele acaba nem se reconhecendo, né? Com certas atitudes que ele toma. Onde estou? Né? É outra pergunta que o ser humano costuma fazer. É claro que vocês sabem onde vocês estão, o bairro onde vocês estão, a casa onde vocês moram, né? Mas intimamente, né? Às vezes o ser humano ele não sabe onde está. Quando ele diz assim, onde estou, ele está se relacionando assim com o local onde ele vive, não. Né? Às vezes é o local onde ele acredita que está, mas aquilo ali não é o lugar dele. Por exemplo, eu já trabalhei em um local onde eu não me sentia bem, entendeu? E eu me perguntava, onde eu estou? Não é? O que eu estou fazendo aqui? Você, na realidade, não está se sentindo bem, né? Quando você está num local onde você não se reconhece naquele local. Né? Então, é uma questão muito complexa. Né? E o que eu possuo? É a terceira pergunta. Né? Quando o ser humano fala o que eu possuo, aí eu digo a vocês, você não possui nada. Nada, nada, nada. O que a gente tem aqui é momentâneo. Né? Vai chegar um momento que eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer e vai ficar tudo aí. Então a gente não deve se apegar a bens materiais. Né? Bem material é uma coisa momentânea. Você vai ter hoje e não vai ter amanhã. Tudo bem que é muito bom a gente lutar para conseguir alguns bens materiais, para a gente conseguir aumentar o nosso ego, para a gente conseguir ter com que nos divertirmos, né? Com que nos sentirmos bem. Mas na realidade o que a gente possui é passageiro, né? Porque o ser humano ele é passageiro, né? Então existia uma música de J. Miquelis, de carnaval, inclusive, roda, 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 que a vida é um sonho que vai terminar. Né? Então, na verdade, isso é a maior coisa certa do mundo. Né? A vida é um sonho que vai terminar. E o que a gente construiu vai ficar tudo para trás, vai ficar para os nossos antepassados, nossos antepassados não vai ficar para os nossos herdeiros, né? Pessoas que vão começar a tentar evoluir ou não o que a gente deixou. Né? Então, a vida é um processo construtivo que vai passando hereditariamente, de pai para filho, de pai para avô, né? De filho para pai, de pai para avô, e assim sucessivamente. E aí as coisas vão ficando, né? E as pessoas ou vão destruindo ou vão evoluindo. Só se sabe que nós não temos nada. Tudo que está aí é meramente material. Né? Então, como eu falei, o ser humano ele é muito complexo, porque cada ser humano é diferente um do outro. Né? Diga, meu amor. Fale mais alto. Eu perguntei para você agora se acha que não. Mas eu ouvi falar na internet que em algum tratamento, se acontecesse dentro da casa, escola e tal. E nenhum comportamento no lugar que ninguém poderia ir. Saneamento, água, para as pessoas se protegerem por um bom tempo. Isso é verdade? Veja só. Existe diga. Porque assim, lá no lugar lá que, eu esqueci o nome, lá no Colombo, lá. E tem tipo uma base bem gigante, que todas as empresas de sementes, alimentos, tudo natural, assim. Aí
se sobrar, leva para lá. Aí planta, leva para lá. Aí lá tem muita coisa. Porque quando é no gelo, é muito difícil de se estragar. Aí, se tiver algum desastre natural muito grande assim, pode plantar as coisas. Não, existe, na realidade, existe um local secreto norte-americano, né, que é chamado Área 51. Né, e que essa Área 51, né, dizem que, na realidade, existe uma situação onde, se vier a acontecer um desastre a nível global, né, que vai dizimar toda a humanidade, né, do globo terrestre, tem uma área, né, segundo eles, segundo ocorre que, não sei se é verdade ou não, nessa área 51, onde vai agrupar uma grande quantidade de pessoas, né, para sobreviver durante um certo período de tempo, para que vá promover a perpetuação da espécie humana no globo terrestre. Não sei se é verdade ou não, mas é uma que dizem por aí, né? Não sei. Então, voltando para cá, né? Por outro lado, os seres humanos são muito diferentes, ou observamos por sua etnia, ou seja, o acordo de sua cultura. Como eu falei para vocês, ninguém, uma pessoa não é igual a outra, um grupo cultural, um grupo étnico não é igual a outro, um grupo étnico, né? A gente sabe que no decorrer da história, né, o Brasil, ele trouxe para cá, né, uma grande quantidade de imigrantes, que acabou proporcionando, de uma certa forma, um processo étnico que mudou o perfil do brasileiro. O perfil, como eu digo assim, o perfil cultural, né? Porque quando o homem branco chegou aqui, no século XVI, 1500, ou até mesmo século XV, 1400 e alguma coisa, só existiam aqui no Brasil alguns grupos indígenas, alguns não, muitos grupos indígenas, né, que infelizmente sofreram um processo de genocídio. E o que é o genocídio, né? É o extermínio de uma raça, né? Então, acabaram, de uma certa forma, exterminando boa parte dos indígenas que eles tinham aqui no Brasil, de grupos indígenas. Alguns grupos indígenas foram realmente dizimados, retirados de toda a superfície do território brasileiro. Infelizmente, isso aconteceu. E aí, sobraram poucos índios. Além disso, os poucos que sobraram sofreram um processo de aculturação. O que é a aculturação? O prefixo a quer dizer negação. Culturação, ou seja, cultura, ou seja, é a perca da identidade cultural. Então, como assim, professor, os índios que sobraram sofreram um processo de aculturação, né? Aí tem uma frase que inclusive é minha, essa frase, que diz o seguinte: a exposição constante leva o indivíduo a um certo grau de contaminação. Quando eu falo contaminação, não estou referindo que o cara vai adoecer com outra pessoa, não. Falo também, né? Mas eu estou falando da contaminação de forma global. Por quê? Os indígenas, eles antes da chegada do homem branco, eles tinham o seu jeito próprio de ser, né? De se vestir, de caçar, de pescar, de se alimentar como um todo. Quando começou a haver um processo de aproximação do homem branco com o homem indígena, o indígena começou a sofrer um processo de aculturação, ou seja, perder sua identidade cultural. O índio passou a usar vestimentas de homem branco, passou a se alimentar indo a supermercados para comprar seu alimento, né? Passou a usar telefones celulares, etc. Eu uma vez eu tive uma decepção muito grande quando eu estava na universidade, inclusive.
Estava na universidade pagando a cadeira de Antropologia Cultural. Eu tive uma professora que ela disse, olha, a gente vai conhecer a tribo Funiô, tribo indígena em Águas Belas. Eu disse, é a primeira vez que eu vou na tribo indígena, né? E aí, eu, todo empolgado, cheguei no dia da viagem, primeiro período da faculdade ainda, pagando a cadeira de Antropologia Cultural. A gente pegou o ônibus e fomos embora para Águas Belas, interior de Pernambuco. Quando a gente chegou lá, a professora disse, pronto, chegamos. E eu procurando as ocas indígenas, procurando um bocado de coisa, procurava ver os índios andando nu no meio da rua. Eu digo, chegou aonde, professor? Chegou na tribo indígena. Isso aqui é uma tribo indígena? É. Eu me decepcionei. Porque eu via índios usando bermuda Seaway, que é bermuda de surfista, né? Vi o pessoal tudo vestido com camisa de marca, estava vestido até melhor do que eu. Índio com o celular na mão, outros no orelhão, telefonando, naquela época existia muito orelhão, né? As casas todas de alvenaria. Então era uma comunidade como qualquer outra, né? É claro que ali a gente teve um processo de aprendizado em relação ao processo de aculturação, né? Da perca da identidade cultural dos grupos indígenas, né? Mas para mim foi uma decepção, né? Foi uma decepção. Claro que eles ainda guardam alguns traços culturais dos seus antepassados, né? Fazem alguns eventos, né, que lembram a questão da cultura indígena, né? Como o Toré do Caboclo também, que são eventos que eles fazem lá para demonstração, mas tudo com interesse de ganhar dinheiro, interesse financeiro, que eu nunca vi um povo para gostar tanto de dinheiro que é o povo indígena, viu? O povo indígena gosta muito de dinheiro, né? Quem não gosta, né? Mas o povo indígena acho que gosta mais. Então, acabou sofrendo esse processo, né, da perda da identidade cultural, né? Ou seja, o processo de aculturação com o passar dos anos com essa exposição com o homem branco. Da mesma forma, os negros também sofreram o processo de aculturação, quando foram escravizados, trouxeram para o Brasil, né? E aí alguns negros conseguiram resistir, né, muito à questão da culturalidade, do processo, do dinamismo que existe também, da heterogeneidade que existe dentro da cultura negra, né, que graças a Deus não sofreu tanto essa aculturação quanto os índios sofreram, né, porque vocês veem que o branco ele conseguiu absorver boa parte da cultura negra, né? A gente vê aí dos terreiros de candomblé, né, que tem por aí afora, que é uma cultura negra, que existem várias pessoas brancas que frequentam os terreiros de candomblé, né? Que muita gente vê com outros olhos, acha que pessoa com o demônio, e na realidade não é. Quando eu paguei a cadeira de Antropologia Cultural também na universidade no primeiro período, a gente fez um trabalho sobre essa questão do sincretismo religioso, né? Para a gente desmistificar essa ignorância que o ser humano tem com relação ao candomblé, né? Porque o candomblé, no contexto geral, né, faz coisas para o bem, e muita gente acha que faz coisas para o mal. Claro que tem uma parte do candomblé que faz umas coisas para o mal, porque a Umbanda é um segmento da Igreja Católica, porque antigamente a Igreja Católica tinha uma discriminação muito grande com negros e pobres, né? Com negros e pobres. E aí, consequentemente, o que é que acontece? O negro, ele não podia entrar na Igreja Católica. Tem essa discriminação. E aí, eles iam ficar sem religião? Não, é porque ele não podia ser pagão, ele não podia ser um herege por não ter uma religião. E aí, o que acontece? Eles resolveram fundar a sua própria religião, né? Onde utilizava-se os mesmos santos da Igreja Católica. Oi?
Fale mais alto, não estou. Porque tinha uma discriminação. Não sei. É, sexto ano. Aí. Então, existia essa discriminação da Igreja Católica. A Igreja Católica antigamente era muito restrita, muito discriminatória. Eu sou católico, mas eu não vou tapar o sol com a peneira. Não vou deixar de mostrar a realidade dos fatos. Não é? Durante o processo histórico, a Igreja Católica cometeu muitos equívocos, não é? E um deles foi a questão da discriminação racial. Não é? A Igreja Católica queria interferir até mesmo na própria ciência. Né? Para você ter ideia, a Igreja Católica tinha que fazer com que as pessoas acreditavam que Deus era o centro do universo. Era uma teoria teocentrista. E que a terra boiava sob uma tigela com água, né? E que os ventos que eram soprados pelos anjos. E quem fosse de encontro o que a Igreja Católica falava e que não acreditasse, era condenado à morte e ser queimado na fogueira em praça pública. Oi? Não, Assembleia de Deus não tem nada a ver com a Igreja Católica, não. Assembleia de Deus é outra religião, né? É a religião protestante. Então, a Igreja Católica, ela, no passado, perdeu muito seguidor, justamente por conta que foi criado o protestantismo. E aí muita gente revoltada com o que a Igreja Católica falava na época, imigrou para o protestantismo. Por isso que o nome é protestante, né? Porque eles protestavam contra o que a Igreja Católica colocava para eles. E aí criou-se a religião protestante, que é entre os evangélicos, etc., entre outras religiões que se tem por aí. E aí o que acontece? A Igreja Católica, ela interferia muito na vida social do ser humano. Quando ela começou a perder seguidores, né, aí foi que ela começou a se tornar mais maleável. Pronto, Joana d'Arc, ela foi condenada a ser queimada viva na fogueira. Né? Ela foi condenada a ser queimada viva porque ela ia de encontro aos princípios morais da Igreja Católica. Depois, a Igreja Católica viu o erro que fez, e aí resolveu, para suprir o erro que fez, canonizar Joana d'Arc, não é? Transformá-la em santa, porque viu que realmente ela estava correta, e aí, consequentemente, canonizaram ela, virou Santa Joana d'Arc. Não é? Tem até uma escola aqui, não é? Que é justamente a escola que leva o nome dela. Não é? Ela foi canonizada, não é? E transformada em santa para o quê? Para justamente a Igreja Católica tentar rever o erro que fez no passado. Não é? E aí, o que acontece? Os negros, voltando para o negro, ele resolveu, de certa forma, fundar a sua própria religião, que foi o candomblé. Né? E aí a Umbanda, ela foi criada com os mesmos santos da Igreja Católica, né? Só que com nomes diferentes. Por exemplo, Iansã está para a Igreja, para a Umbanda, como Santa Bárbara está para a Igreja Católica. É o mesmo santo. Iemanjá está para a Umbanda e Nossa Senhora da Conceição da Igreja Católica. São os mesmos santos. Né? Ogum, ele está na Umbanda e é São Jorge da Igreja Católica. Diga. É porque o Pai Nosso é uma reza universal, né? O Pai Nosso é uma reza universal. Independente de qual seja a religião, todas as religiões eles rezam o Pai Nosso. Né? A Igreja Católica, como ela segue vários santos, né?
Então ela tem várias rezas para cada um santo diferenciado. E aí quem é de outra religião protestante não acredita nos outros santos, né? Só acredita em Deus, e aí por isso reza o Pai Nosso, que é uma reza universal, né? Então o que acontece? Diga, querido. O senhor sabe explicar qual é a diferença do católico do cristão? Não, olha, todo mundo que acredita em Cristo é cristão, não é? Independente da religião, certo? Então, todo católico é cristão, todo evangélico é cristão. Se ele está acreditando em Cristo, ele é cristão, entendeu? Então, é dessa forma que funciona. Todo mundo que acredita em Cristo é uma pessoa cristã, não é? Então, o que acontece? Aí a Umbanda foi criada com os santos da Igreja Católica, com nomes diferenciados. E aí, o que acontece? No meio da Umbanda, ocorreu uma discussão, uma briga, que por sua vez, acabaram separando a religião da Umbanda, porque foi criado a Quimbanda. Aí é onde começou a haver toda essa confusão relacionada às coisas mais do candomblé. A quimbanda, ela é vinculada ao demônio, né? Aí o que acontece? Eles, de uma certa forma, criaram essa quimbanda, né, para fazer trabalhos para destruir o pessoal da Umbanda. E aí a quimbanda é o lado negro do candomblé. E aí eles começaram a fazer, invocar o diabo, né, e dar oferendas ao diabo para destruir algumas coisas que a Umbanda criava. E aí, consequentemente, as pessoas começaram a ver essas coisas da quimbanda no contexto geral e englobando a Umbanda junto da quimbanda, que não tem nada a ver, não é? A Umbanda é uma religião, né, onde eles vão para lá para fazer a adoração aos seus santos, como na Igreja Católica também. As pessoas também fazem adoração aos seus santos, não é? Tem a festa da Santa Conceição, que as pessoas vão pagar a promessa, levam algumas coisas lá para mesma coisa na igreja, na Umbanda. As pessoas fazem festa de Iemanjá, levam as oferendas, jogam no mar. Né? É a mesma coisa, cada um tem o seu jeito de agradecer. Cada religião tem o seu jeito de agradecer. Né? E aí houve essa discriminação relacionada à Umbanda perante o mundo, que é, na realidade, uma religião negra, né? Negra que eu digo de origem negra, que veio dos negros da África, que não deixaram, de certa forma, sofrer o processo de aculturação. Muito pelo contrário, os brancos acabaram, de certa forma, absorvendo essa religião negra, que eu conheço várias pessoas brancas que frequentam terreiros de Umbanda, né? São umbandistas. Eu já frequentei várias vezes, não tenho nada contra. São rituais belíssimos, né? Rituais que admiro muito, né? Não tenho nada contra. Eu tenho contra aquelas que dizem ser religiões que tentam extorquir dinheiro de pessoas, né? Pessoas que são fracas mentalmente e fracas financeiramente, e vão em busca de algumas religiões e acabam sendo extorquidas, né, por alguns falsos profetas, né, e aí, consequentemente, as pessoas, eu não considero religião, eu considero seitas, né, de enganação, que enganam pessoas e tentam se usar da fragilidade de pessoas, né, para extorquir dinheiro delas. E aí não fazem nada para ajudar ninguém. A Umbanda, para você ter ideia, o candomblé, eles arrecadam donativos a alguns centros de Umbanda para distribuir para as comunidades pobres que eles vivem por ali. Vocês aqui já pegaram o Cosme e Damião? Não, Deixa não? Já pegou? Sua mãe é evangélica, é? Sua mãe é evangélica? Minha mãe, não. Minha mãe criou ela no O Cosme e Damião nada mais é do que uma oferenda, não é?
que Cosme Damião são santos da Igreja Católica e da Umbanda, é o mesmo nome. E a Igreja Católica e a Umbanda, ela dá o confeito, né, o doce em si, como agradecimento aos santos Cosme Damião, que eram duas crianças que gostam de confeitos, e aí você recebe por pessoas que fazem parte do candomblé, né? Quem dá Cosme Damião geralmente são pessoas de candomblé, e aí agradecendo alguma graça que foi alcançada, né? Da mesma forma que as pessoas que vão pagar promessas, né, de Nossa Senhora da Conceição, que o cara conseguiu construir uma casa, vou levar um tijolo na cabeça, o da Conceição, o cara vai com um tijolo na cabeça. As pessoas vão de joelho, né? As pessoas sobem de costa, né? E cada um tem a sua maneira de agradecer. A maneira da Umbanda de agradecer o dia de São Cosme Damião é distribuindo confeitos para bombons para as crianças, né? Que eu pegava tranquilo. Eu, quando era criança, quem pegava Cosme Damião era eu. Saia de lugar em lugar, casa de Umbanda, e vai pegando à vontade. Estou aqui saudável, feliz, satisfeito, né? E não tenho ignorância nenhuma com relação a nenhum tipo de religião, não é? Porque o que se faz para o bem, a gente tem que agradecer. Então, tudo isso aí, não é, que se faz por algumas religiões, eu falo aqui de realmente religião, não é? E aí eu quero englobar algumas religiões protestantes, não é, que fazem coisa para o bem, não é? A religião católica, o candomblé, entre outras religiões, todas que fazem coisa para o bem, é considerado religião, não é? Então, aquela que quer extorquir dinheiro, que faz... Então, não vale a pena, de certa forma, se acreditar no sistema desse. Então, o negro, ele perpetuou a sua culturalidade, né? E até os dias atuais, né, os negros, eles continuam com seu traço cultural, né? Ele não sofreu o processo de aculturação, né? Tanto é que hoje o Brasil, ele tem em sua maioria a comunidade negro, ou também chamada de afrodescendente, o que eu acho uma besteira. As pessoas estão falando em discriminação e querer mudar a palavra negro para afro. Meu gente, a discriminação já começa a partir daí. Não pode chamar de negro. Por que não pode chamar de negro? A cor é qual, pelo amor de Deus? O próprio negro, ele está se vitimando, não é? Ao querer ocultar a palavra negra, não é? Deixa eu só concluir. Então, eu acho o negro um ser humano belíssimo, não perde em questão cultural ou psíquica em relação ao homem branco de forma alguma. Eu acho que ele, infelizmente, está se inferiorizando ao querer ocultar a palavra negra do nome. Eu vi uma reportagem essa mês passado, que um jogador de futebol achou ruim porque o juiz chamou ele de negro. E ele é o quê? Não é? Então, não, peraí, deixa eu concluir aqui, depois você fala. Fala. Eles acham ruim a palavra negro porque é assim, antigamente, na época da escravidão e tal, a palavra negro foi tipo um verbo quase umas pessoas que estavam sendo escravizadas, né? Certo. Os caras que estavam escravizando os portugueses falavam essa palavra como uma racista. Não, mas não tem. Veja só, é justamente isso. Esse negócio do jogo de futebol foi assim. Deixa eu falar. Foi assim. O Neymar foi Neymar não, foi outro jogador. Foi no Campeonato Brasileiro. Que o cara tinha dado o carro nele e ele falou pro nada. Ele falou assim, foi aquele preto ali, aquele negro. Não, aí eles acharam que ele era do campo.
Sim, é justamente. Aí é o que eu quero dizer. Por que o cara acha ruim de ser chamado de negro se realmente ele é negro? Ele não deve estar escondendo sua cor, não é? E está se vitimizando, muito pelo contrário. Ele tem que ter orgulho de ser chamado de negro, porque ele é negro. E ele não é inferiorizado de forma alguma. Não é? Você não vai no shopping e fala, olha, eu vou comprar esse sapato dele. Não, sabe qual é o grande problema da atual situação mundial, e principalmente brasileira? É que hoje em dia as pessoas estão se vitimizando muito para querer ganhar com isso aí, ganhar financeiramente. Porque hoje em dia, viu? Eu lembro que na década de 80 a gente tinha alguns programas de televisão, como por exemplo os Trapalhões, e tinha-se uma questão de brincadeiras entre eles, e tinha Mussum, que era um negro, um cara excepcional, um artista, multiartista, que além de ser artista de TV, o cara ainda tocava samba belíssimo, é o rei do rap, você não deve ter conhecido, mas que as pessoas brincavam com ele racistamente, né? Discriminando, chamava de pé de rodo, mesmo de coisa, e nunca se teve qualquer questão de processar ninguém com isso. Aí o que acontece? Os tempos passaram e as pessoas viram uma forma de ganhar dinheiro com isso. E aí hoje se ganha dinheiro com discriminação racial, que muitas vezes é uma besteira, que não tem se perder tempo com nada disso, que o negro acaba se vitimando com besteiras, né? Parece que não tem orgulho da cor própria, que a cor negra é a cor linda, belíssima, né? São pessoas extremamente inteligentes, né? São pessoas que não deixam nada a desejar ao homem branco, né? Porque existe cada pessoa branca por aí que é mais bruta e ignorante do que pessoas negras que são extremamente brilhantes. Inclusive existe um filme chamado, se não me engano, é Mente Brilhante, que é com Cuba Gooding Jr., que ele é um médico, que ele separa, que é uma história até verídica, que ele separa os gêmeos siameses, que são colados pela cabeça, né? Então o negro ele não tem que se vitimizar, não. Ele tem que levantar a bandeira negra dele, realmente, e tem que dizer que eu sou negro e não é da conta de ninguém, né? Quem quiser, que ache que a gente é inferiorizado, mas eu não vou me inferiorizar por conta disso. O negro é negro e o branco é branco. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Todos somos iguais. Quando a gente morrer, vai todo mundo para o mesmo buraco, feder do mesmo jeito. Seja pessoa rica, pobre, branca, negra, amarela, parda, homossexual, independente. Todo mundo é igual. Não é? Então vamos deixar com esse negócio de querer se inferiorizar por conta de cor, não é? Que eu acho uma coisa que tem nada a ver. E a gente tem que saber que nós somos brancos, nós somos negros, nós somos uma única pessoa. Nós somos uma única raça, nós somos uma única etnia, que é o povo brasileiro. Né? E assim a gente ganha força para querer ganhar o mundo aí afora, né? Porque lá fora o brasileiro era discriminado, e é discriminado por conta dessa própria discriminação que eles mesmos acreditam que são discriminados, né? A gente tem que começar a ganhar força em cima disso aí. Se nos unirmos, né? Deixar esse negócio de política de lado, porque Bolsonaro é isso, que Lula é isso. Gente, a gente tem que se unir. O brasileiro tem que se unir para ganhar força lá fora. Enquanto a gente está aqui discutindo besteira, balela, de quem é melhor do que é melhor, um é melhor do que o outro, lá fora o mundo cresce e o Brasil só é puxado para baixo. Então temos que nos unirmos, sermos um só corpo, né? Um só pensamento, e aí o Brasil cresce. Diga, querido. Depois do assassinato daquele George Floyd, né? Eles viram que o nível de racismo estava grande. Talvez eles forem ajudar, eles queriam faturar em cima disso.
Infelizmente, hoje tem muito disso. Também tem o que, tipo, qualquer coisa, sei lá, se andar na rua e falar, oi, meu, tipo, não fala como maldade. Sendo que, tipo, Às vezes fala carinhosamente. às vezes fala até com pessoas brancas, né? Isso, com certeza. Fala que eu tenho muitos amigos negros, eu chamo o cara de negão, um abraço, cara, negão, carinhosamente, poxa. Não é não? Diga, meu querido. Isso. Não é racista não. De forma nenhuma. As pessoas que se vitimizam com isso. Né? As pessoas acabam se vitimizando com isso para querer ganhar dinheiro sobre isso aí. Mesma coisa é o seguinte. O bullying. Tudo bem que o bullying existe, na realidade. Existe para aquelas pessoas que são menos, como eu posso dizer, que não podem se defender realmente. Né? Tudo bem, de repente a gente está aqui na sala e tem um coleguinha que ele tem algum problema mental, uma coisa assim, sofre de autismo, alguma coisa assim, alguma deficiência física. Aí você vai meter o pau nessa criança porque ele tem, aí realmente é bullying. Né? Aí eu sou totalmente contra. Mas existe um menino que gosta de brincar, botar o apelido no outro, ele estava. Aí a mãe vê, é bullying, não sei o quê. Minha gente, pelo amor de Deus. Meu apelido na escola era cabelo de preto. Na época que eu estudava, na década de 80 e 90, né? Eu lembro-me como se fosse hoje. Eu estava no ensino médio e aí teve um amigo meu que a gente chamava de Animal por conta de um desenho que tinha, que era os Muppets Babies. E aí tinha um amigo da gente chamado de Animal, que ele deitado na cadeira lá, estava com sono arretado, eu peguei um corretivo e pintei o rosto dele todo. Aí quando ele se levantou, todo mundo brincando, rindo na cara dele. Aí ele não sabia por quê, o rosto estava todo pintado. E aí quando ele foi no meu corpo, ele olhou e viu o cara todo pintado e disse, rapaz, isso foi Júlio César. Aí beleza, ele vai ter volta. E passou-se um tempo, sei que um dia cheguei deixei eu estar com dor de barriga e fui embora pro banheiro. Aí fui pro banheiro, o banheiro lá do colégio igual daqui, assim, tinha um murinho assim, não era até em cima não, né? Era cabine separada. Chamei. Aí Animal foi atrás de mim, pegou um balde de água. Eu sentado na bacia do banheiro, pegou um balde de água e deu um banho mesmo. Eu voltei pra sala, todo mundo rindo de mim. E nem por conta disso, tem negócio de bullying, ninguém ficou traumatizado. Já cansei de ter N apelidos quando Aí sabe o que acontece? É porque hoje em dia tem psicólogo ganhando dinheiro com isso. E tem escritores ganhando dinheiro com isso. E pais ganhando dinheiro com isso. Mãe ganhando. Por quê? Porque infelizmente descobriu sua maneira de ganhar dinheiro fácil. Não é? Então, claro que deve haver o respeito entre as pessoas. Mas se você brinca e você brinca, qual o mal que tem de uma pessoa brincar com outra? Não é? Então, justamente. Justamente. A gente não deve brincar, a gente não deve praticar o bullying, claro, com pessoas que não têm questão de condições de se defender, pessoas que não têm condições de se retratar, de pessoas que não gostam de fazer brincadeira. Então a gente tem que saber com quem brincar, não é? A gente tem que saber com quem. Se você brinca com o seu colega, beleza, é uma brincadeira saudável, tranquilo, não é? Então, infelizmente, hoje em dia, a população é muito vitimizada, não é? Quer ganhar, lucrar com tudo, não é? E aí acontece o que está acontecendo na atual situação, não é? É muito processo acontecendo por aí, as pessoas, por uma brincadeira, acabam respondendo o processo. Eu sou totalmente contra a violência. Eu acho que a violência e a ignorância é a falta de capacidade do indivíduo. Então a gente não deve agir com violência em momento algum. Né? Se uma pessoa lhe agrediu, procure alguma pessoa competente que resolva esse problema para você. Não tem para você revidar. Né? As pessoas hoje em dia já estão chegando às vezes de fato, vai matar o cara com a arma. Né? A pessoa que briga com o outro vai pegar uma arma para matar o outro. Eu já via também uma criança já ameaçar o cara com a arma porque foi agredido. Veja, você conversa com uma criança com a arma, não existe. Diga, querido. Eu já vou te dar uma coisa. Eu brinquei, porque tipo, não é
tem um amigo aqui ensinando. Aí lá, eu só. Aí o menino ficava brigando de cara. Ficava brincando de bater em mim. Uma vez o menino. São 2 horas de história e geografia. Uma vez o menino até tentou me cortar com uma tesoura lá no braço. Aí também é demais, né? Então. Aí eu cheguei lá, tipo, eu ficava quieto na minha. Aí o menino ficava me batendo. Aí eu não sabia me evitar e meu pai me botou no judô, que tipo, não é um esporte de agressivo. Na realidade, Não é tipo um boxe da vida. na realidade, é mais agressivo. justamente, quem faz arte marcial não está fazendo para querer agredir ninguém, não é? A arte marcial, ela trabalha em si a questão do psicológico da pessoa, da mente, para você saber se defender sem precisar ir para a agressão, não é? Primeiramente, se defende com a cabeça, para depois se defender com o corpo. A arte marcial é isso. Por isso que tem uma ditado que é mente sã, corpo sã. Então você tem que preparar primeiramente a sua cabeça, para depois preparar o corpo. Diga. E também que a senhora ficava triste com raiva, porque o menino não queria ser turmal comigo. Foi. Aí, tipo, meu pai mandou lá, eu já fiquei mais calmo. Porque judô não é um negócio pra você agredir só. Não, calma. Pra você, deixa eu falar, pra você se defender. Tipo, se o cara for bater em você, sendo que nenhum golpe assim é pra você atacar, pra quebrar um osso. Não, é só pra, tipo, o golpe mais forte é pra pegar aqui a pessoa e derrubar no chão. Sendo que a maior regra desse golpe é segurar desse cara pra ele. Então deixa eu encerrar aqui minha aula de geografia, que depois eu vou dar 2 de história. Viu? Então, um abraço a vocês. Daqui a pouco a gente volta com história.